Queria chamar aqui à frente Cessa, né, a irmã Maria da Conceição. Cessa, gente, é uma das mulheres que mais me inspiram. É Cessa. Não é porque eu estou na frente dela, não é missa corpo presente, não. Mas ela é uma bênção na minha vida. Ela é a diretora lá da escola. Não é porque ela é minha chefe, não, viu, gente? Não, mas é verdade. Ela é uma mulher maravilhosa de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dela. E ela tem uma história de vida incrível, uma pessoa doce. E a gente agradece muito a Deus, Cessa, por você. E por você poder compartilhar um pouco com a gente a sua história. Então eu queria que você ouvisse com muito carinho o que Deus tem a falar através da vida da Cessa. E Deus tem falado muito ao meu coração através da vida dela, da história dela, da família dela. E sei que também quer falar ao teu coração. Tá joia? Vamos orar por ela? Senhor, a gente te pede que na tua soberana graça, de forma especial, possa estar falando ao nosso coração, usando tua serva Cessa, Senhor. Enche ela com aquilo que o Senhor quer nos falar, com a tua palavra. Que os seus lábios, Senhor, transbordem daquilo que vem do Senhor. A gente que conhece Cessa mais de perto já consegue ver isso na prática do dia a dia. Transforma essa ação do Senhor na vida dela em palavras que possa edificar o nosso coração, fortalecer a nossa fé e firmar os nossos pés no teu caminho, Senhor. Assim te pedimos, intervém nesse lugar, que todo pensamento, que todo sentimento seja agora voltado para o Senhor, em nome de Jesus, Deus. Amém. Fique à vontade. Graça e paz, queridos. Deixa eu falar aqui para vocês que o pastor Fábio aí falou algumas coisas sobre mim, mas ele é um dos responsáveis pela minha cura, por eu estar aqui. E vocês vão entender por quê. Eu estou sendo curada. E é a primeira vez que eu vou compartilhar com pessoas sobre o que aconteceu comigo e o que vem acontecendo comigo. E eu espero que o Senhor, Ele tome conta desse momento e que eu seja pura e simplesmente um instrumento na mão dEle. E eu agradeço pelo convite, agradeço pela sua amizade. O Senhor sabe como é importante, né? E assim, eu não sou chefe dele, né? Eu sou chefe, gente. Eu sou uma chefe muito legal, não é? Eles têm que dizer que é, porque senão já sabe, né? Segunda-feira tem que levar a azulzinha, né? Assim que a gente se trata lá no colégio. Brincadeira, gente. Nós somos uma grande família, né? A gente costuma dizer que nós somos a família Colégio Batista Betânia, certo? E eu queria compartilhar com vocês um texto que já foi pregado aqui pelo pastor, e acho que vocês já ouviram muito falar sobre esse texto, mas eu vou usar esse texto para abordar um pouco sobre o que aconteceu comigo e sobre como esse texto reflete muito do que Cessa foi e ainda é. Eu queria que vocês abrissem lá em Marcos 10, a partir do verso 17, o jovem rico. Acho que não vai dar certo isso aqui. Todo mundo já achou aí? Então vamos lá. Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Conheces os meus mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho a ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe.
Ele, porém, lhe respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Eu vou só até aí. Quando eu leio os evangelhos e quando eu paro para pensar sobre as palavras de Jesus, acontece uma coisa meio que estranha comigo. Esse encontro aqui é um encontro extremamente singular para mim, entre tantos que Jesus teve, mas esse é um encontro singular, porque é um encontro onde uma pessoa sai triste, sai abatido depois de falar com Jesus, né? E aí a gente começa a pensar e a meditar sobre esse encontro. Como é que se pode sair triste de um encontro com Jesus? As palavras de Jesus, elas são como algumas comidas, alguns alimentos. Tem alguns que quando a gente coloca na boca, eles derretem, né? São doces. Eu vejo assim as palavras do Mestre. Algumas palavras de Jesus, quando a gente põe na boca, elas derretem imediatamente. É de fácil compreensão, né? A gente compreende quase que instantaneamente. E elas produzem na gente uma alegria, uma euforia. Outras palavras, a gente precisa demorar um pouquinho mastigando. Outras, a gente até não quer comer, né? A gente não quer escutar. Não tem alguns alimentos que a gente não quer, que a gente não gosta de comer, mas eles são necessários porque a gente vai ser curado por eles quando a gente ingere. Por exemplo, quem já sofreu de anemia aqui? É bom comer fígado, para quem não gosta? Né? Não é. É bom comer, tomar aquele suco de beterraba, né? Com cenoura, 10 dias assim consecutivos, um mês consecutivo, tem hora que enjoa. Então, alguns ensinos do mestre, a gente assimila facilmente. Outros, a gente demora um pouco mais para assimilar, dá mais trabalho de assimilar. E quando eu leio esse texto, eu vejo essas nuances. É como se eu estivesse diante de uma mesa e ali tivesse várias comidas e eu vou pegando aquelas que me dão mais prazer. Por exemplo, a gente não se sente alegre quando a gente escuta, né? Quando a gente lê Jesus dizendo, vai, né? Os teus pecados estão perdoados, né? Não é bom isso? Mas eu vim para que vocês tivessem vida. E vida em quê? Em abundância. Isso, né, transforma a gente, deixa a gente numa alegria, né, imensa. Porque são palavras agradáveis. Né? Quando ele diz nesse texto, quando fala que Jesus o amou. Né? Todos nós que passamos por um encontro com Jesus, a gente entende esse amor. E não é bom a gente saber que somos amados de uma maneira incondicional, que Ele nos ama olhando para nós do jeitinho que a gente é. É assim que eu vejo alguns ensinamentos de Jesus. E vejo também que esse encontro começou muito bem, né? O jovem foi até Jesus, Jesus parou, escutou o que ele tinha a dizer, ele fez uma pergunta que todos nós queremos saber a resposta, né? Quem aqui não quer a eternidade? Todos nós queremos a eternidade. E por que é que esse encontro terminou mal? Né? Por que é que o jovem saiu triste e saiu abatido desse encontro? O que levou ele a fazer isso, a sair abatido desse encontro? E aí eu paro e penso um pouquinho na questão da eternidade. A gente, como o pastor já falou aqui, a gente traz essa busca pela eternidade dentro do nosso coração. Né? Essa busca pela eternidade
é desde sempre. Desde que a gente saiu lá do Jardim do Éden, né, por culpa nossa mesmo, que a gente vive buscando isso. A gente vive buscando preencher esse espaço, esse vazio. Né? A gente vive com essa sede. E aí, durante a nossa vida, a gente sai buscando ocupar esses espaços com algumas coisas. Com algumas coisas que nos dão prazer. Né? Às vezes um prazer do momento, mas a gente sai buscando preencher esse vazio de alguma forma. Muitas vezes a gente começa a colocar entulhos nesse vazio para ver se a gente preenche. Mas não vamos preencher. Por quê? Porque esse vazio só vai ser preenchido com o encontro com o nosso Criador. Ele só vai ser preenchido quando a gente tiver esse encontro com Jesus. Ele, né, foi enviado para isso, para nos reconciliar, para preencher esse espaço que nós perdemos lá no jardim. E eu acredito que cada um aqui, alguns já passaram por isso, outros vão passar, eu não sei, mas eu já passei. E assim, eu nasci num lar, eu sou a última de 5 filhos, a ponta de rama, a caçula. Meus irmãos, meu irmão mais o encostado a mim, quando eu nasci ele já tinha 10 anos, então é uma diferença de 10 anos de mim para ele. E eu fui criada num lar espírita. Minha mãe, ela era espírita, kardecista. E eu fui criada durante a minha infância, toda a minha adolescência, eu fui criada dentro da doutrina espírita. Mas eu sempre tive um vazio muito grande dentro de mim, que eu procurava preencher com algumas coisas. E não conseguia. E aí, casei com esse vazio, né? Não, eu vou casar porque, né, depois que a gente casar, as responsabilidades aumentam. E essa angústia que eu sinto, essa falta de propósito que eu sinto, né, esse monte de pergunta que eu me faço, isso vai passar. Casei, tive 2 filhos. Primeiro nasceu uma menina, chamada Natália Maria. E 3 anos depois nasceu o Lucas Gabriel, que eu acho que alguns já conhecem aqui, porque ele já esteve aqui. Isso. Foi para a trilha com vocês, né? E estou lá levando minha vida, uma vida normal, uma vida sem atropelos, uma vida comum, né? Comum, como a de qualquer outra pessoa. Com problemas, com empecilhos, com dificuldades, mas nada demais. Nada que não pudesse ser resolvido. Por uma circunstância, eu voltei para Gravatá. Quando eu era pequena, eu vim morar aqui no Recife. Passei 15 anos, casei aqui no Recife, mas voltei para Gravatá. Quando eu cheguei em Gravatá, eu voltei a fazer faculdade. Eu tinha parado, tinha trancado o curso por conta da gravidez. E quando eu cheguei lá, por conta do apoio da minha família, eu voltei a fazer. E resolvi fazer pedagogia. E aí, o Senhor, misericordioso, colocou para ir no ônibus comigo uma menina chamada Mônica, que era crente. Ela fazia o curso à noite e, por um motivo lá que eu não me lembro, ela teve que passar para o turno da tarde, que era o meu horário. E ela inventou de sentar no ônibus perto de mim toda vez que ela pegava o ônibus. O ônibus estava vazio, mas ela só queria sentar perto de mim. E foi através dessa amizade, que a princípio foi repelida por mim, porque eu achava o papo de crente um saco, né? Eu achava horroroso, eu não queria conversa, eu botava o pessoal para correr quando chegavam na minha porta, né? Eu era extremamente arisca e grossa, e para mim eu estava no lugar certo. Eu tinha em mãos a doutrina certa, porque era uma doutrina que era embasada pela filosofia, pela ciência, baboseira, né? Tudo ilusão, tudo engano. E aí ela me convidou para ir no encontro de casais.
E eu não queria ir, mas meu marido disse, não, vamos. E aí eu terminei indo. E lá eu senti um impacto muito grande com tudo aquilo. Eu fiquei impactada e saí daquele encontro com essa pergunta: Senhor, se isso tudo que eu vivi é a tua presença, se isso vai preencher esse vazio, eu quero realmente te encontrar. Meu marido começou a frequentar a Igreja Batista Betânia antes de mim, eu não fui, resisti ainda uns 3 ou 4 domingos, mas terminei indo. E acho que no 3º ou 4º domingo eu já estava lá, né? O Senhor me pegou de jeito e eu me converti. E foi uma experiência singular como a desse jovem rico. E é assim, gente, a conversão, né? A gente entende o que Jesus veio fazer pela gente, a gente compreende isso, a gente sabe que aquele sacrifício foi por nós, e a gente decide seguir Jesus. A gente crê nele, a gente crê que essa palavra é a palavra dele, e a gente decide seguir, né? É como se eu estivesse andando nessa direção, encontrei com o mestre, tive aquela experiência singular, e ele olha para mim e faz: Cessa, agora é comigo, me siga. E foi isso que aconteceu com esse jovem, né? Ele teve esse encontro e ele estava querendo o que todos nós estamos querendo, a vida eterna. Ninguém quer morrer, né? Quem é que quer a morte eterna aqui? Ninguém. A gente quer a vida eterna. E aí, o que foi que aconteceu? Por que é que o jovem saiu triste e abatido? Porque não tem como encontrar Cristo e não ser preenchida pela graça e pela paz dele, a não ser que a gente não queira. A sua experiência, né, e o que você vai levar na sua experiência com Cristo depende da sua resposta. Ele veio para todos, né? Mas ele vai bater na sua porta. Se você abrir, ele vai entrar e ele vai ceiar com você. E ele vai se tornar o seu amigo. Eu estava lendo alguns dias atrás que ceiar na cultura judaica quer dizer, você só chama para ceiar quem é seu amigo, né? Aquela pessoa que é íntima sua. E esse rapaz, ele não quis seguir Jesus. Mas por que ele não quis seguir Jesus? Porque Jesus impôs, né, algumas condições para ele. Olha, você vai deixar tudo isso aqui, né? Você vai deixar toda essa riqueza e você vai me seguir. E aí ele ficou pensando, né? Acho que ele ficou pensando, e Jesus ou riqueza? Jesus ou riqueza? Ah, não, Jesus não, né? Eu prefiro a riqueza. E é engraçado que essa situação, ela acontece conosco todos os dias. Tem algumas coisas na nossa vida que a gente ainda não consegue deixar por Jesus. É engraçado que a conversão é um processo. Eu entendo que ela é um processo. Você tem um encontro, mas você precisa caminhar com ele, você tem que frutificar nesse encontro, porque se você ficar parado, aí vai ser difícil você se desfazer das coisas que te impedem de caminhar. É engraçado que, para mim, isso veio acontecer, essa transformação, a ficha veio cair. Para mim, que eu tinha de que caminhar com Jesus no ano de 2015, quando a minha filha sofreu um acidente. Em 2013, nós passamos por uma prova bem pesada. Meu marido teve um câncer e a gente passou o ano de 2013 e 2014 nessa luta com ele. Mas estávamos os 3 ali, né? Eu, Lucas, Natália, ajudando juntos para ajudar Jorge a seguir
na sua luta contra o câncer. E naquele momento eu pensei assim, eu digo, meu Deus, eu acho que eu estou assim, esse é o deserto que o Senhor reservou para mim. Chegou para a minha família o dia mau. E Natália, minha filha, ela dizia, mãinha, tenha confiança, vai dar tudo certo. Painho vai sair dessa. E ela foi o meu suporte, foi o suporte de Jorge, foi o suporte de Lucas. Ela agia, né, assim, de uma maneira que eu ficava admirada. Ele tinha que vir fazer quimioterapia todos os dias aqui no Recife. E muitas vezes ela vinha e enfrentava esse trânsito de Recife para trazer o pai para fazer quimioterapia. Então ela foi o nosso sustento, ela foi quem nos levou para frente, ela foi quem conduziu esse processo. Em 2014 a gente recebeu a notícia que ele estava bem, né, que o problema tinha sido sanado. Graças a Deus, vamos lá, vamos continuar vivendo, está tudo bom, tudo maravilhoso, eu só tenho que agradecer a Deus. E aí vamos em frente. Em janeiro de 2015, ela pegou minha irmã para levar ao médico às 6 horas da manhã. E o médico era em Caruaru. E ela sofreu um acidente, bateu numa árvore. Saiu da pista e bateu numa árvore. Até agora ninguém sabe por quê, se ela passou mal ou não. Eu sei que nesse acidente ela teve um traumatismo craniano seríssimo. Quebrou os 2 braços, quebrou o fêmur e ficou entre a vida e a morte. Quando a gente chegou no hospital, o neurologista olhou para a gente e disse, olha, a única saída para sua filha é uma cirurgia. A gente vai tirar o lado esquerdo do crânio dela e a gente vai deixar esse cérebro inchar. Mas uma coisa vocês têm que saber. Todo ser humano tem uma escala que eles chamam a escala Glasgow, que vai de 0 a 15. 15 é a nossa consciência. 3 é morte cerebral. Sua filha está no grau 4. Então, ela vai para a sala de cirurgia, mas a gente não vai garantir a saída dela. E assim foi, gente. Natália foi para a sala de cirurgia e, para resumir, ela passou 2 meses, quase 3 meses na UTI, numa situação extremamente complicada. Muito complicada. E desmoronou a minha família. A gente foi ao chão, os 3. Eu, o pai dela e o irmão. A gente ficou desnorteado. A gente não sabia como respirar mais. Dormir para a gente era sofrido, acordar era pior ainda. Nós passamos praticamente esses 3 meses na porta do Hospital Unimed, em Caruaru. Porque a gente só podia vê-la nos horários de visita. Então, a gente acampou naquela porta de hospital. E toda vez que a gente entrava naquela UTI, e que eu pensava que ia encontrar a Natália melhor, a coisa se complicava. Ela teve infecção. Para resumir, ela passou por 19 cirurgias. Nós passamos 1 ano nesse hospital. Depois que ela saiu da UTI, ela ficou no quarto e ficou esperando fazer a reconstrução. E o médico disse, olha, é um milagre se ela conseguir respirar sozinha. É um milagre se ela conseguir usar, né, o aparelho digestivo e ter as funções fisiológicas sozinha. E se ela sobreviver, ela vai ficar no estado vegetativo. E durante esse ano que eu passei no hospital, eu pude perceber que eu conhecia muito pouco de Jesus.
Eu pude perceber que na minha conversão, eu entendi que Ele me amava, eu entendi que essa palavra é a palavra dEle, que ela é eficaz para a minha vida, que ela me edifica, que ela me conduz, que ela me dirige, mas eu não estava caminhando com Ele. E foi uma loucura assim na minha vida, sabe? Porque eu comecei a questionar Deus. E eu comecei a perceber que até então, até ali, o relacionamento que eu tinha com Deus era um relacionamento utilitário. O que é que Deus pode me dar? E geralmente eu só recorria a Ele quando eu estava com alguma dificuldade ou com algum problema. Resolvido esse problema, ó Senhor, fica aí e deixa eu ficar aqui. Mas eu quero ficar aqui e quero ficar como eu estou. Eu quero ficar com meu orgulho, eu quero ficar com minha vaidade. Eu não quero te conhecer mais a fundo, porque se eu te conhecer mais a fundo, eu vou ter que deixar para trás algumas coisas que me são preciosas. E durante aquele ano no hospital, o Senhor foi me mostrando quem eu era realmente. E Ele foi me quebrando aos poucos, sabe? E eu vi ali o sofrimento da minha filha e eu ficava completamente impotente. Eu estava totalmente dependente dEle. E só dEle. E, gente, foi um processo extremamente sofrido para mim. Porque Deus me colocou no meu devido lugar. E Ele falou para mim, se você quer seguir adiante, você tem que deixar tudo, porque a minha graça te basta. Só a minha graça te basta. Natália fez a reconstrução do crânio, né? Ela colocou uma placa e passou 2 dias na UTI, voltou para o quarto. No dia que ela voltou para o quarto de manhã. À tarde, o neurologista foi visitá-la e constatou que ela estava com hemorragia. E ela volta novamente para a sala de cirurgia. Gente, eu estava sozinha nesse dia no hospital. Jorge, meu marido e meu filho tinham saído para descansar um pouco. E eu quase pirei. Até que uma senhorinha, né, que vieram pegar ela e levaram ela rapidamente para a sala de cirurgia. E eu fiquei no corredor do hospital que nem louca, sabe? Gritando que nem louca. Até que uma senhorinha baixinha assim, me segurou pelos braços, me sacudiu e disse, minha filha, você não é serva do Senhor, você não confia em Deus não. Ele está no controle da situação. Se acalme e vá atrás da sua filha. Foi o primeiro choque que eu tive. Porque eu percebi que realmente, se eu era serva do Senhor, e se Deus estava no controle, e se Ele era o dono da vida de Natália, eu tinha mais era que confiar nele. E Natália foi para a sala de cirurgia e fez a cirurgia, voltou para o quarto, e passamos 1 ano no hospital. Em janeiro de 2016, a gente veio com ela para casa no home care. Ela está em casa no home care. Ela não tem consciência ainda, gente. A gente não tem a certeza se ela entende o que a gente fala, se ela me reconhece como mãe, se ela reconhece o pai. Ela ainda não esboça nenhuma reação que dê para a gente essa certeza. O meu coração de mãe diz que ela sabe que sou eu. O coração do pai dela diz que ela sabe. Mas ela ainda não esboçou nenhuma ação direta para nos dar a certeza disso. E engraçado, em 2016,
a gente voltou para casa e em agosto, a gente se conheceu em agosto. Em agosto, o MPC foi para o colégio e aí a gente travou um relacionamento mais de perto e o pastor foi convidado para ser capelão. Eu acredito que Deus me ama muito, como ama vocês, porque Ele estava providenciando a minha cura. Porque nesse momento eu estava muito, muito amarga. Eu estava muito sofrida. Eu estava desistindo. E o Senhor providenciou, a ida do MPC para lá, a ida do pastor para lá, para me ajudar a me curar. Além das orações da minha igreja, o Senhor providenciou isso. E eu posso dizer para vocês, como escola, a gente nunca frutificou tanto como a gente tem frutificado nesses 3 anos como escola. Durante os 10 anos que eu passei à frente da direção da escola, com tudo bem na minha vida, ou aparentemente tudo bem na minha vida, o colégio nunca frutificou tanto em bênçãos como ele tem frutificado agora. No meu deserto, no meu momento de reencontro com Jesus. E engraçado que assim, Natália era noiva, ela ia casar em outubro. E era o sonho da vida dela esse casamento. O primeiro namorado dela, desde os 15 anos que eles estavam juntos. E aí, teve um fim esse relacionamento, e teve um fim de uma maneira não muito agradável. Eu fiquei muito magoada com isso. E Deus já vinha quebrando algumas coisas na minha vida, E Ele já vinha quebrando o meu orgulho, minha vaidade. E aí aconteceu isso, e eu me enchi de ira como mãe. E o meu coração ficou muito, muito, muito magoado. E eu tive algumas conversas com o pastor Fábio, e ele olhava para mim e dizia, você precisa perdoar esse rapaz. E eu disse, não, preciso não. Isso não, pastor. Isso não, e eu não vou fazer isso. Até que um dia, eu estava na minha madrugada orando, e falando com Deus sobre todas essas situações, e dizendo para o Senhor, olha, eu não aguento mais essa situação não. Eu não estou aguentando essa angústia. E Ele soprava no meu ouvido, a minha graça te basta. Eu dizia, eu não aguento mais acordar e olhar para a Natália desse jeito. Eu preciso que o Senhor intervenha nessa situação. E Ele olhava para mim, me sussurrava, A minha graça te basta. Você precisa perdoar. E eu dizia, não. Olha, o Senhor me peça tudo. Mas ir lá, perdoar, eu não fiz nada, eu fui a ofendida, eu fui a magoada, e eu vou ter que ir lá procurar. E Ele foi bem claro comigo. Ele disse, olha, você quer a eternidade. E você precisa saber que eu estou no controle dessa situação. Mas você precisa deixar que eu cuide dessa situação. Você precisa deixar eu cuidar de Natália, eu cuidar de você. Entregue Natália verdadeiramente a mim. E aí o que foi que aconteceu? Eu passei uma noite chorando e orando e de joelhos. E no outro dia eu fui trabalhar e quando à tarde fui com meu marido visitar meu filho que estudava em Caruaru. E a menina que fica com Natália ligou para mim e disse, Dona Cessa, corra para cá que Natália está tendo uma convulsão. E a gente chegou em casa e ela foi transferida para aqui, para o Recife. E quando chega aqui no Recife, gente, Natália está com a placa infectada depois de 1 ano de cirurgia. E aí o neurologista disse, olha, a gente tem que tirar essa placa. E aí ela foi para a cirurgia, foi retirada a placa. E ele disse, olha, a gente tirou um tubo de pus assim, mais ou menos desse tamanho. E ela está com infecção no sistema nervoso central. Foi para a UTI. Para resumir, ela passou 1 mês
na UTI aqui no Jaime da Fonte, né, pastor? Ele me fez algumas visitas lá. E a gente chegava de manhã e o médico dizia, olha, não tem como não. Ela não sai com vida daqui. Quando foi numa quinta-feira, a gente chegou de manhã, o médico chamou a gente e disse, olha, eu vou preparar vocês, porque a infecção de Natália está muito forte. Ela já tomou muitos antibióticos e não está surtindo efeito. A gente não vê reação positiva, só vê reação negativa. Resultado. Eu entrei na UTI, eu entro primeiro, depois meu filho entra primeiro, depois eu entro e por último entra o meu marido. E aí Lucas entrou e depois eu entrei. Quando eu cheguei na UTI, que eu vi minha filha daquele jeito, eu parei, eu orei, eu disse, Senhor, se for para levar a Natália, que o Senhor faça isso agora. Porque eu não aguento mais vê-la assim. Então, eu estou te entregando verdadeiramente a minha filha agora. Então, se é para o Senhor levar, então que seja o mais rápido possível, que o Senhor não prolongue esse sofrimento. E quando a gente saiu dali, eu saí com a certeza de que, quando eu voltasse no outro dia, talvez Natália não estivesse ali, ou que a gente ia receber uma notícia que ela tinha partido. Isso foi numa quinta. No domingo pela manhã, gente, Natália teve alta da UTI. Inexplicavelmente, né, para os médicos, ela teve uma reação que eles não sabem explicar. Um quadro que era extremamente negativo na quinta-feira, na sexta, quando a gente chegou, ela estava bem melhor, com os olhos abertos, bem ativa. A maneira que ela tem de se comunicar com a gente é levantando a perna direita. E no domingo ela teve alta. E a gente foi passar o Natal em casa. Então, a partir daí eu disse, Senhor, o Senhor está no controle. E eu vou te seguir incondicionalmente. Então, é para pedir perdão? Eu vou pedir perdão. E fui lá, chamei o rapaz, sentei com ele. Conversei com ele e a gente esclareceu e o Senhor tirou um peso das minhas costas. Então, caminhar com Cristo, gente, não é fácil. Caminhar com Cristo vai exigir da gente, primeira coisa, a disponibilidade para a gente trazer para a nossa vida o estilo de vida dele. A gente precisa incorporar isso, sabe? Até que a gente faça como Paulo, né? Que a gente já não viva mais, mas que Cristo viva na gente. Então, a gente precisa se desfazer de algumas coisas, né? E eu percebi que a minha filha, que Natália, era para mim tudo. Do mesmo jeito que Lucas, mas ela era para mim tudo. E eu percebi que eu não poderia controlar a vida de Natália. Nem posso controlar a vida de Lucas. Nem posso controlar a minha, nem a de Jorge. Porque quem pode controlar isso é a eternidade, é o eterno, é Jesus. Só Ele. E de lá para cá o Senhor tem me ensinado. E Ele tem me mostrado as coisas que eu preciso deixar de lado. Ele tem me mostrado as coisas que eu preciso me desfazer. E acredito que esse dilema nós passamos todos os dias. É por isso que nós precisamos nos converter todos os dias. Porque às vezes a gente vem na caminhada com Ele, mas a gente desvia o olhar para aquilo que nos dá muito prazer. Para aquilo que aquele desejo nosso guardado lá, escondido. E que às vezes a gente não quer nem desvendar para a gente mesmo. Mas Jesus vai lá e coloca uma luz ali no teu coração, como Ele colocou aqui no coração desse jovem rico. Que para ele aqui era a riqueza. Para mim, no meu caso, era o meu orgulho, a minha soberba. Eu me achava, né, top.
Eu achava que eu entendia tudo, que eu sabia tudo, que eu podia controlar tudo, que eu podia controlar a minha vida, a vida da minha família, a vida do meu marido. Eu podia tudo. Então, o meu relacionamento com Jesus era um relacionamento circunstancial. Dependia das circunstâncias. Se exigia de mim sacrifícios, não, Senhor, estou disposta não. Mas, gente, o dia mau, ele chega para todo mundo. Para uns de um jeito, para outros de outro jeito, mas para todos nós. A gente está nesse mundo, e ele mesmo disse que nesse mundo nós teríamos o quê? Aflições. E eu posso dizer para vocês hoje, é muito difícil às vezes respirar. Às vezes eu preciso parar e dizer, respira, respira, respira que vai passar. Sabe, às vezes me dá uma angústia muito grande. Vai fazer mais ou menos, acho que umas 3 semanas que ela teve outra convulsão. Ela teve uma pneumonia. Porque ela é traqueostomizada, então ela pega infecção muito facilmente. E aquilo ali, sabe, eu me desesperei. No momento eu me desesperei. Mas aí, o Senhor, mais uma vez, a minha graça te basta. E aí ela foi para o hospital, mas graças a Deus voltou para casa. E está com a gente em casa. E durante esse processo, o Senhor foi acrescentando à minha fé algumas coisas. Se a gente for ler lá em 2 Pedro, no capítulo 1, a gente vai falar, ele fala sobre os frutos do Espírito. E eu queria encerrar esse momento colocando para vocês o seguinte. Eu tenho uma filha linda, com 26 anos, que hoje está numa cama, dependendo de mim para tudo. Mas hoje, eu tenho uma consciência plena do amor de Jesus por mim e por ela, e por vocês. O que Deus tem feito na minha vida, através da vida da minha filha, é algo que eu não sei como colocar em palavras. É muito bom quando você está desesperado, quando você está num momento de dor, quando você está angustiado, você saber que você tem um amigo que vai te colocar no colo e que vai te dar paz para você passar por aquela situação. E Cristo, Ele tem me mostrado, Ele tem me acrescentado algumas coisas. Ele tem me acrescentado a virtude, que é a excelência moral. Hoje eu sou uma mulher moralmente melhor do que eu era algum tempo atrás. E por que eu sou uma mulher moralmente melhor? Porque durante esse ano que eu passei no hospital com minha filha, eu vi as mazelas humanas que milhares e milhares de pessoas passam. E eu percebi que, como eu, tem muita gente sofrendo. E eu percebi que eu era privilegiada, porque no meu sofrimento, eu estava com Cristo e sabendo que eu não estava sozinha. E muitas daquelas pessoas, por darem uma resposta negativa ao Senhor, estavam sozinhas. Ou pensavam que estavam sozinhas, extremamente angustiadas e revoltadas. Então, o Senhor me fez uma mulher moralmente melhor. Ele acrescentou em mim essa virtude. Ele acrescentou em mim também o conhecimento do Senhor. Eu percebi que para conhecer Deus, não basta frequentar a igreja, nem basta trabalhar para Deus. Para conhecer a Ele, eu tenho que travar um relacionamento íntimo com Ele. Então, não me basta ir para a igreja, ir para os cultos, frequentar os cultos, estar ativa no trabalho do Senhor, se eu não oro, se eu não tenho
leitura da palavra, tempo gasto, né? Que não é gasto, é tempo ganho. Então, hoje eu sou uma mulher que eu oro mais. Eu sou uma mulher que vou para a palavra. Ele acrescentou à minha vida a misericórdia, gente. A piedade. Eu percebi que eu não me importava muito com o sofrimento das pessoas. E hoje eu sou uma pessoa bem mais misericordiosa do que eu era. E Ele tem acrescentado várias e várias coisas na minha vida. Ele tem acrescentado amigos. A gente cantou hoje que quem tem amigos é rico. E hoje eu percebi que eu tenho muitos amigos que oram por mim, que estão comigo, que oram pela minha filha. Então nós precisamos, sabe, entender que a gente precisa trazer para a nossa vida o estilo de vida de Jesus. A gente precisa plantar agora essa eternidade que a gente tanto quer. A gente precisa viver essa eternidade aqui. É possível sim fazer isso. Mas para isso a gente precisa se negar. Para isso a gente precisa deixar para trás algumas coisas que a gente não quer deixar. E do mesmo jeito, né, que o Senhor, Ele se compadece, né, de mim todos os dias, quando Ele olha para mim, quando Ele vê ainda a minha rebeldia, porque eu ainda estou num processo, tem horas que não é fácil não. Mas hoje eu sei que eu posso recorrer a Ele em todos os momentos da minha vida. Então você jovem, que tem aí, né, a sua saúde perfeita, que tem as suas pernas, os seus braços, os seus olhos, os seus ouvidos, que você pode falar, que você não depende de ninguém para se expressar. Eu sei que você tem seus dilemas, seus conflitos, seus questionamentos, mas não tem pessoa melhor para você falar sobre os seus conflitos, sobre as suas dúvidas. Ou então para você falar para Ele aquilo que te prende, né? Aquilo que te impede de segui-lo completamente. Não tem pessoa melhor do que Jesus. Eu queria apresentar para vocês Natália. E queria agradecer a paciência de vocês. Me desculpar, né? Não foi fácil para mim estar aqui. Acho que é a primeira vez que eu falo tão abertamente sobre o que me aconteceu. Essa é a minha filha. E a outra foto é como ela está hoje. Está um pouco diferente, mas continua linda. E eu peço que vocês orem por ela. O Senhor acrescentou na minha vida também a perseverança. Perseverar é não desistir. E eu confio e sei que o Senhor tem um propósito lindo na vida de Natália. E eu confio que Ele vai se cumprir. E se Ele não se cumprir aqui, Ele vai se cumprir na eternidade. Porque eu sei que eu vou estar com ela na eternidade. Porque Natália amava o Senhor. Ela era uma levita. E ela tinha compartilhado comigo algumas angústias sobre como a igreja vive Jesus hoje. E como a gente é tão mais religioso do que aprendiz de Cristo, do que seguidor de Cristo. E eu tenho certeza que o Senhor tem um propósito lindo para a vida dela, como tem para cada um de vocês aqui.
Obrigado pela atenção e que Deus nos abençoe.